Queria começar perguntando ao presidente Fernando Henrique como é que ele se sente diante desse momento em que pessoas estão indo às ruas, apesar do risco, e ao mesmo tempo ampliando as bandeiras, entrando em outras questões. Presidente. Eu acho normal que entre nas outras questões, porque, no fundo, eu acho que chegou o momento que nós não podemos calar. Temos que dizer o que nós pensamos e com cuidado, mas não por temor, com cuidado para que não, o outro lado, ou seja, o grupo bolsonarista mais feroz, mais ideológico, não use o argumento de que, olha, não deixa o homem governar. Ele governa do jeito que ele quiser, ele não sabe governar, isso é outra coisa. Agora, eu acho que os que temos compromisso com a reconstrução da democracia no Brasil, o exercício da democracia, nós precisamos dizer o que nós pensamos com simplicidade, clareza, e para que a população entenda, perceba, inclusive que eu acabei de começar por aí, ou seja, que a luta não é só política, é social e econômica. Nós temos uma pandemia grave, ela está matando gente, vai matar mais gente, provavelmente, lamentavelmente. Eu acho inacreditável mudar o ministro de saúde no meio de uma pandemia, mas enfim, problema do presidente. Acho também que é preciso olhar para a economia, porque as empresas vão quebrando, as pequenas especialmente. Uma solução política com pandemia e desemprego é um clima, digamos, amedrontador, para dizer de uma maneira delicada. Presidente Fernando Henrique, a gente está diante de uma situação tão surreal, que é o Ministério da Saúde querendo esconder os números, né? A gente só viu isso na ditadura militar, quando naquele surto da meningite, e depois viu alguns governos brigaram com números em alguns momentos. Esse próprio governo brigou com o número do desmatamento e tal, mas numa pandemia esconder números da própria pandemia, dos dados dos mortos, enfim, isso não é muito, quer dizer, como se faz para se lutar contra uma coisa como essa? Veja, você mencionou vários fatos graves, só que é um outro lado que nós devemos ressaltar também, é que não adianta querer esconder, ninguém vai esconder nada de ninguém, não dá mais. Por que não dá mais? Primeiro, porque tem uma imprensa que é livre e combatente, e está aí criticando. Segundo, que tem políticos, lideranças políticas que também assumem as suas posições. Mas terceiro, e mais importante, é que tem a rede social, onde todo mundo se informa, um conversa com o outro, não existe mais um momento de sigilo absoluto. Eu acho que, por exemplo, a mim me chocou muito ver aquela reunião ministerial. E o povo todo deve ter visto aquilo. Porque vê o quê? Que não tem rumo. Diante não preciso repetir os problemas que já foram levantados aqui. Diante desses problemas, o que foi dito? Nada. Foi nada, realmente nada. Quer dizer, se vê palavrões em grande quantidade, tá bem? Cada um fala do jeito que sabe. Né? Mas uma demonstração pública de incapacidade de dar rumo ao Brasil. Olha, o que nós precisamos, o papel fundamental de quem tem vida política é dar rumo, é tentar dar rumo. É o mesmo? Não é, às vezes tem mais de um rumo, vamos discutir, mas tem que ter algum rumo. Aquela demonstração, a publicidade que foi dada à reunião ministerial mostrou que o Brasil está sem rumo. Nós já sabíamos, talvez, alguns já sabiam, porque essa falta de sensibilidade, né, com relação à pandemia é tremenda. Agora, imaginar que você hoje vai esconder dados é ridículo. Simplesmente ridículo, porque os dados vão aparecer, os mortos existem, não é uma invenção da mídia que é contra, ou de líderes políticos que querem aparecer. Eu não quero aparecer coisa nenhuma, eu estou fora de todo o jogo real de poder, eu não estou mais nessa. Agora, eu estou sim, no meu espírito, comprometido com uma visão de liberdade, democracia e de inclusão. Isso foi mencionado aqui, mas eu preciso dizer, nós estamos aceitando no Brasil, a nossa cultura, com muita naturalidade, como se fosse normal, a existência de tanta diferença. Diferença de renda, diferença de cor, diferença de tudo. Tudo aqui passa a ser normal. Não é normal, não. Nós temos que fazer o contrário, nós temos que dizer, como líderes políticos, como acadêmicos, como pessoas, é mais importante que tudo, temos que dizer o nosso sentimento. Não dá para construir uma nação, e disso se trata, fazendo como nós vamos fazer, concentração de renda desmesurada. Não dá emprego, bilhões e milhões de pessoas sem emprego. Não aceitar a igualdade de gênero. Não dá.
Quer dizer, mesmo que alguém queira isso, é atrasado. Eu acho que o problema maior que nós temos no Brasil, e simbolizado pelo que estão no poder hoje, não é que são de direita, eles são atrasados. É pior, porque tem teia de areia na cabeça, não conseguem ver a realidade, se agarram a fantasmas. Inventaram agora um tal de marxismo globalista, não sei o que é isso. Agora que eu entendo mais ou menos dessas coisas. Não sei o que é isso. Não existe, é uma invenção. Está vendo cerco, mas cerco de quem? Quem está cercando o quê? Estão vivendo um momento que os partidos estão muito esfacelados, estão até sendo muito, não digo benignos, mas estão sendo pouco agressivos no tratar questões que são graves. Então, é dentro da cabeça das pessoas que estão mandando no Brasil que as teias de aranha estão impedindo de ver a realidade. E não vendo a realidade, como é que vai governar? Não tem como. É cabeçada para cá, cabeçada para lá. Quem sofre? Nós todos. Então, eu acho que realmente o momento é de indignação. Não é simplesmente você registrar o que está acontecendo. É com raiva. Não é possível. Nós temos um grande país, nós temos um futuro possível. É necessário trabalhar para construir esse futuro. Esse futuro é juntos. Não dá para você, que tem responsabilidade de comando, ficar disseminando discórdia. Ao contrário. Ao contrário. Eu vou terminar uma questão que o senhor há de se lembrar, que dizia, o Marina também talvez se lembre, no tempo que eu estava no governo, que a crise estava grande no meu gabinete e saía pequena. O que é isso? É função do presidente. Eu não fazia mais do que o que é normal. Você não tem que agravar dissensos. Você tem que construir consensos. Senão você não governa na democracia. E o que nós estamos vendo é o presidente fazendo dissenso. Vem inimigo por todo lado, mesmo que você não seja. Acaba criando, né? Presidente Fernando Henrique, a ministra Marina falou de crime de responsabilidade e o ministro Ciro Gomes falou da necessidade de pensar seriamente sobre impeachment e convencendo a sociedade brasileira de que este é o momento. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Olha, minha opinião é a seguinte. Quando é que ocorre o impeachment? Já houve impeachment no Brasil, mais uma vez. Eu participei. Bom, você tem que ter gente na rua que começa a ter, mas não tem ainda. Bom, em segundo lugar, você tem que ter um crime de responsabilidade na lei. Parece que, pelo que diz o Ciro, tem vários. E terceiro, você tem que ter também a disposição política de mudança. Isso depende dos partidos, depende do Congresso, etc, etc. Então, não estão dadas todas as condições para isso. Pode se criar? Pode. Quem é o principal agente criador dessa condição? É o presidente da República. Ele mesmo tem feito tantas coisas equivocadas, ele está criando um clima que leva a isso. Eu não acho bom para o país o impeachment. Nunca. Olha, eu fui contra o impeachment do Lula, quando houve uma corrente pelo negócio do Lula. Depois, quando houve o impeachment do Collor, que eu e o Ulisses tínhamos medo. Foi um momento que não tinha mais jeito. Medo por quê? Não é medo por causa do Collor, é medo por causa das instituições, a marca que fica na cabeça das pessoas. A mesma coisa havia com relação à presidente Dilma. Eu fui bastante reticente. Deixou marca. Eu não acho que seja uma coisa simples. Quando acontece, fazer o quê? Como nós temos um sistema que é presidencialista e não é parlamentarista, no parlamentarismo cai o governo, cai o ministério. No presidencialismo, quem cai? É o presidente. É um sistema complicado esse nosso, né? Bom, agora, as condições têm que estar maduras para isso. E nós, como estamos tendo responsabilidade de liderança, não devemos ter como objetivo o impeachment. É o resultado das ações equivocadas de quem está no poder. Não é o resultado da luta da oposição. A luta da oposição é pelas causas sociais, pelas questões econômicas, pela questão da saúde, pelo que foi dito aqui, né? Agora, fazer o quê? Se o governo não tomar jeito, eu não sou favorável a criar condições para, mas ele está criando. Quem está criando condições é o próprio governo, tá se embrulhando nele mesmo. Agora, eu vou desembrulhar? Não vou, não votei nele. E mesmo se tivesse votado, uma vez que ele fez, eu não tem nada a ver com isso. Não quero. Então, eu acho que é preciso que as condições se amadureçam na sociedade. Não adianta você ter impulsos pessoais. O presidente tem muitos impulsos. Todos nós temos. Mas não, você, quando tem uma função pública, você não tem o direito de expor a sua primeira vontade como se fosse uma decisão refletida, porque não é. É a primeira vontade, é uma manifestação de sentimento. Né? Bom, eu acho que o presidente da República tem necessariamente que entender que ele preside o conjunto do Brasil. Eu vou repetir o que eu tenho dito algumas vezes. Eu era muito amigo do Mário Soares, que foi líder da democratização em Portugal. Bom, o Mário, quando foi eleito presidente de Portugal, rasgou a cadernetinha dele de membro da Internacional Socialista.
Ele continuava sendo socialista, mas ele agora é presidente de todos os portugueses. Não queria pertencer a uma parcialidade. Não é o nosso caso. Aqui você tem, os partidos vão continuar, mas quando você está exercendo a presidência, você tem que ouvir a todo mundo. Eu cansei de receber todo mundo. Quando deu um problema grave, por exemplo, apagão, falta de energia elétrica, eu fiz o quê? Ouvi todo mundo, chamei oposição, veio oposição, chamei empresário, chamei sindicato, chamei e falei com o povo, pedi apoio, que o povo gastasse menos energia e tal. O povo não tinha culpa nenhuma, mas eu pedi e deram apoio. Quer dizer, aqui nós estamos num momento que precisa de liderança. O papel de gente como os que estão aqui falando é o papel de ajudar a formação de uma liderança capaz de estar à altura dos desafios do momento, que são muito grandes. Nós não podemos esconder essa realidade. Você não vai acabar com a realidade simplesmente não publicando dados. Não vai. A realidade está aí. A mortandade, infelizmente, eu não sou favorável a aplaudir quando morre, não, ao contrário. Mas está aí. Então, muita gente infectada. E também o desastre econômico. Já vinha de antes, vamos ser francos, já estávamos numa recessão. Mas piorou muito e vai piorar. Porque os números que o Ciro mencionou há pouco, que são verdadeiros, vão aparecer sob a forma de sofrimento humano, desemprego, falta de confiança da família, na capacidade de sobrevivência, doença, e é uma coisa muito ruim que pode acontecer no Brasil. Nós não somos responsáveis, quem tem responsabilidade maior disso é quem está no governo. Às vezes não é nem culpa do governo, a situação internacional é ruim, eu sei, mas é preciso que o governo apele ao povo, explique ao povo, peça apoios. Aqui foi o Ciro que falou, seja humilde. Eu sei que é difícil para quem é político, em geral, ser humilde, mas não tem outro jeito. Ou você, com humildade, inclusive reconhece quando errar e avança, quando for certo, ou quando for possível, ou não vai fazer nada. No momento que nós estamos com um governo que, às vezes, teima em soluções que são anticientíficas, por dizer de uma maneira direta. São absurdas. Né? A Terra não é redonda. Meu Deus do céu. Não dá, não dá. Isso eu estou exagerando, talvez. Mas há pessoas que acreditam nessas fantasias e lutam, assim, com essas fantasias na cabeça. Não dá. Quer dizer, esse é o problema complicado. Nós temos a saúde, temos a economia e temos a falta de liderança. É preciso que haja... Eu vou dizer também uma outra coisa que eu acho que é importante que eu diga, pelo menos. É o seguinte, a liderança tem que emergir dessa condição que nós estamos vivendo. Lideranças novas. Né? Não adianta você imaginar que você pode... Porque tem experiência, você vai saber o que vai fazer no futuro. Não é assim. Você tem que ter capacidade de inventar o futuro. Nós temos que inventar um futuro coletivo para o Brasil. Mas quem vai inventar esse futuro é a geração que está vindo. Né? Ela precisa assumir parte da responsabilidade. Eu, pelo menos, me disponho a ajudar, não a conduzir, porque eu acho que seria descabido, seria uma perda de perspectiva da realidade. Eu vou fazer 90 anos no ano que vem, não dá. Então, eu acho que é preciso incentivar a emergência de liderança. Vai acontecer, eu acho que vai, espero. A única vantagem que ele tem de ser velho, não tem nenhuma, o senhor sabe disso. Ele é moço, mas sabe que o negócio de velhice é desagradável, é chato. É muito chato. Mas tem o seguinte, você viveu. Eu passei por... Eu me lembro do Getúlio, ditador do Getúlio, eu me lembro da ditadura do militar, eu vi a direta já, enfim, as crises do Congresso. Então você sabe que tudo tem momento. Nós temos que saber também escolher o momento. Esse que está acontecendo agora em São Paulo, alguém brigar, fazer não é positivo. Porque dá desculpa para o presidente dizer, ó, tá vendo? Olha o que eles são bandeireiros. Não somos bandeireiros. Eu não sou bandeireiro, nunca fui a vida inteira. Não sou bandeireiro, mas eu sou consciente da necessidade da liberdade, da democracia, da inclusão social e da igualdade, tudo que nós já falamos aqui. Vamos lutar por isso. A luta é longa, não vai acabar amanhã, não vai terminar amanhã. Mas nós temos que ter energia e manter firme as nossas posições para que possamos chegar a um bom resultado. O bom resultado implica, vamos ser claros, ou chegar na eleição e não deixar que outra vez o povo se engane, e como fez, que votou no Bolsonaro, ou se ele não for capaz de nos conduzir até lá, bom, que seja lá o que Deus quiser. Né? Aí, eu não quero provocar nesse sentido. Né? Eu acho melhor chegarmos à eleição mesmo. Marina Silva, a questão ambiental sempre foi muito importante na sua carreira e eu acho que é fundamental para a economia. Nesse momento que virá, depois dessa pandemia, depois
de todas as crises que nós estamos conversando agora, inclusive a crise econômica, o papel dos movimentos. Ah, bom, nós perdemos o sinal da ministra Marina Silva, vão tentar resolver o problema técnico, então eu quero voltar para o presidente Fernando Henrique e perguntar sobre Forças Armadas. Forças Armadas, o presidente Bolsonaro passa o tempo todo fazendo insinuações de que as Forças Armadas estão com ele num projeto que ele não deixa claro, mas o filho deixou mais claro, que é o processo de ruptura, a ruptura com a ordem democrática. O senhor conhece bem as Forças Armadas, foi presidente, foi comandante em chefe das Forças Armadas, é de uma família militar. O que as Forças Armadas farão nesse momento? Qual a sua impressão qual a reação deles nesse momento tão tenso da vida nacional? Bom, pelo lugar, eu não acho que eles estejam arquitetando um golpe. Essa é uma diferença grande. Tem gente que acredita que estejamos com um golpe em marcha. Não quero dizer que não possa ocorrer. Estou dizendo que não há a intenção de. Houve uma mudança grande nas Forças Armadas, que foi a consciência crescente nelas de que tem que respeitar a Constituição. Ainda agora, recentemente, falaram muito do artigo 142. Pois bem, esse artigo foi escrito pelo Richard e por mim. Depois de uma briga no Congresso, e briga no governo, briga com o general Leônidas, não sei o quê, e ele não tinha nada a ver com tutela militar, nada. Tinha a ver com outra coisa, o respeito aos três poderes. Tanto que está escrito lá, as forças militares podem ser convocadas por cada um dos três poderes. Antes não era assim, nós pusemos isso, cada um dos três poderes. E não foi discussão por causa disso também, não. A discussão foi por assuntos menores de alguns militares e houve entendimento. Eu acho que a partir daquele momento, pelo menos da minha experiência como presidente, as Forças Armadas se compenetraram de que eles são garantes também da Constituição. A função deles é constitucional, não é extraconstitucional. Pode haver alguém? Pode. Tem gente que faz declarações que não são absolutamente constitucionais. Eu acho que chegou o momento em que aqueles que têm realmente a visão democrática dentro das Forças Armadas têm também de expor com insistência o seu ponto de vista, dentro da ordem, dentro da hierarquia. Militar não funciona, ou quando funciona fora da hierarquia, pobre de nós. Tem que ser dentro da hierarquia. Mas precisa mostrar o ponto de vista de que estão ligados à questão das Forças Armadas. Agora, veja, é preciso também que nós que somos civis não tenhamos receio de falar com os militares. Não pode pensar que os militares são algo diferente do que nós somos. É a mesma coisa, nós temos que conversar com eles. Senão eles também podem criar fantasias na cabeça. Que existe intenção disso, daquilo. Não é intenção de nada. A intenção é a mesma, melhorar a vida do povo e da economia brasileira e botar o Brasil numa posição melhor. Nós temos que conversar com os militares. Eu acho que, quando eu fui presidente, houve um momento difícil. Eu perdi a cátedra, eu fui parar na UBAN, que é a Organização Bandeirantes, que era de onde havia a repressão, vi gente torturada. Bom, não fui. Quando chegou um dado momento, eu chamei todos os ministros militares, na casa do ministro da Marinha. E o chefe o general, que era o secretário institucional meu. Fomos lá conversar e eu disse, olha, eu vou criar uma comissão para reparar os danos daqueles que sofreram injustiças no período militar. E vou por isso. Não é que eu esteja contra, concretamente, vocês ou contra as Forças Armadas. Eu não posso, eu pertenço a uma família, você disse aí, eu pertenço a uma família que é ligada historicamente ao Exército, eu sinto isso muito dentro de mim. Então, eu não podia, não era isso. Em função do quê? Em função de restabelecer a harmonia. E eu fiz mais. Eu convidei o general Geisel, que tinha sido ministro, para almoçar comigo no Laranjeiras. O general Geisel foi. Eu achei que era um gesto para mostrar, olha aqui, eu fui vítima de algum abuso no período militar, mas eu não vou me orientar em função do passado, eu vou me orientar em função de uma construção de futuro. Agora é a mesma coisa. Nós temos que chamar os militares, olha aqui, nós estamos querendo construir um futuro melhor para todos nós, para vocês também. Não é porque queremos truncar o jogo democrático, ao contrário, queremos manter o jogo democrático. Não é em função de candidatura de A, de B ou de C que nós estamos a favor da democracia. Para ver quem vai ganhar, a gente vê depois. Aqui cada um é de um partido. Eu vou dizer assim, com sinceridade, eu estou falando por mim, não sei nem qual é a posição do meu partido. Porque eu acho que chegou um momento que você tem que ter, cada um de nós tem que assumir liderança no Brasil. Tá? Então, eu estou falando por mim, mas acho que é preciso que a gente também explique aos militares
àqueles que têm capacidade de ouvir qual é a nossa posição e por que a nossa, com franqueza. Não há por que esconder. Eu não escondo nada. Que eu pense, que eu saiba, que eu tenha consciência, eu trato de dizer. Pode ser, às vezes, até imprudente. Pode ser. Eu não sou imprudente, geralmente. Eu digo com prudência. Está na hora de nós conversarmos com todos os brasileiros. E os militares são brasileiros. Ou se juntam a nós, ou então eles têm fuzil, nós não temos. Vamos ganhar. Eu não quero isso. Presidente Fernando Henrique, por que é tão difícil vencer o racismo no Brasil? Por que é tão difícil vencer essas desigualdades raciais? O senhor, hoje mesmo aqui no programa, disse que não é normal a gente conviver com essa distância social tão grande. Por que é tão difícil vencer? Porque o nosso passado foi fundado na escravidão, como nos Estados Unidos. Isso deixou marcas muito grandes, né? E nós inventamos uma teoria de que aqui haveria democracia racial. Os trabalhos que eu fiz, o Florestan Fernandes e outros mais no passado, é porque a Unesco nos propôs fazer um trabalho para provar ao mundo que o Brasil tinha convivência racial adequada, democrática. E nós mostramos o contrário, que havia muito preconceito e tal, e que isso tinha uma raiz, que era a raiz da exploração econômica anterior, e que se mantinha a exclusão social, etc, etc. Então, não é só a questão racial que é difícil de você colocar em prática uma outra mentalidade, uma outra visão. Em tudo aqui é muito difícil você inventar um país que seja mais acessível a todos. A questão que foi dita aqui é verdadeira. O limite é política. Não é só política, é cultural. Está na cabeça das pessoas. A diferença está nas representações que as pessoas fazem umas das outras. E nós aqui fomos educados dessa maneira errada. Bem, a mim me impactou muito sempre. Eu fiz muito trabalho prático de campo com favela. Porque eu fui trabalhar sobre negros e os negros viviam em favelas. Fiz trabalho sobre drogas, as drogas têm muita base nas favelas. Então, para mim, a realidade de favela não é uma coisa alheia, não é estranha. Eu conheço, não é conhecer por ouvir falar. Eu acho que é importante sentir como é que é essa realidade. É de discriminação. Por exemplo, o caso da favela. Eu estudei mais no sul do Brasil. Lá, a região pior, a mais onde tinha depósito de lixo ou o rio sujo, lá estavam os negros. Lá, no meio da favela. A discriminação não ia só na classe alta, não. Chegava lá embaixo. Né? Bom, e vi isso também reiteradamente. Eu conheço o Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro. Por causa da questão de droga, eu fui às favelas e vi. Vivi não eu pessoalmente, mas vi as pessoas viverem nas condições que elas estão. Então, em tudo nós temos uma sociedade desigual. A luta é a mesma. E, no fundo, quando nós queremos a democracia, quer dizer isso. Quer dizer, não é só democracia institucionalmente, nós queremos socialmente mais igualdade, e isso tem que ter uma raiz econômica também. Nós fazemos de conta que não vemos. É como se não houvesse. Foi nos Estados Unidos, mataram um negro, asfixiaram um negro na frente de todo mundo. Mas aqui também. Aqui também, se você for negro, a probabilidade de ser maltratado é maior do que se ele for branco. Em qualquer setor. Você vai buscar emprego, se escrever um livro, se você foi acusado de ter transporte de drogas, de ser ligado ao comércio de drogas, se for negro, está perdido. Bom, nós temos que lutar contra isso. E é uma luta permanente, porque é na cabeça. Não é uma coisa simplesmente você falar. Falar é mais fácil, mas é viver de outra maneira. Quando nós fomos educados de uma maneira, eu me refiro aos que são de classe mais dominante, mais dirigente, equivocada, mas lá embaixo também. Não pense você que o preconceito existe só nas classes altas. Existe também, ele é cultural, ele enraiza, vai lá embaixo. Bom, isso é uma coisa muito negativa. Atrapalha o quê? O desenvolvimento do país. Não dá para ter uma economia, aspas, moderna, com tanta desigualdade. É impossível. É impossível. Acho que foi o Ciro que mencionou o estado de bem-estar social, ou foi a Marina, não me lembro. Bom, depois da guerra. Muito bem. Graças ao estado de bem-estar social, a Europa prosperou enormemente. Mesmo nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, há muitos anos, mais de 50, eu fiquei chocado. Por quê? Porque, sendo brasileiro, aqui no Brasil, a gente esconde. Lá diziam, negro não pode sentar nas primeiras cadeiras do ônibus, negro não pode ir a tal restaurante. Era mais conflituoso o que se via. Mas, na verdade, a nossa cultura disfarçava melhor aquilo que era igual. Quer dizer, uma tendência à discriminação, tendência a você afastar e não incluir. Como é que os Estados Unidos melhoraram? E melhoraram muito. Melhoraram porque houve muita luta social,
muita demonstração. Houve lideranças negras que protestaram, que fizeram marchas pacíficas e às vezes nem tão pacíficas assim, para demonstrar que eles também são parte da nação americana, até que foi eleito um presidente que era negro, que é Obama. Bom, eu sei que isso não resolve tudo, mas simboliza que você está em uma sociedade que está querendo, pelo menos, dar exemplos de que não dá para você conviver como se fosse natural com tanta desigualdade. A coisa mais grave no Brasil é que a desigualdade se naturalizou. Então, é o índio, mas o índio está longe, deixa lá. Não é aquilo, é um ser humano que tem uma cultura que precisa ser preservada, tem meios de que precisa de viver. Né? Ah, não, porque é mulher. Como? Mulher é igual ao homem. E hoje em dia tem trabalho igual, e ganha menos. É uma discriminação. Né? Mesma coisa no que diz respeito à cor. Quer dizer, é uma luta comum. Nós temos que incluir nas nossas lutas isso tudo. O governo atual é um governo que tem horror a tudo que seja igualdade. Ele nem sabe disso. Não é que ele tenha horror porque ele tenha pensado da direita. Não, tem como eu disse aqui, é atrasado. Ele nem tem noção dessas coisas. Se há alguma vantagem você ter experiência direta, é que você não é simplesmente uma coisa teórica. Você sabe que é assim, você sentiu, viu de perto como é a realidade. Deixa eu terminar dizendo uma coisa. No meu tempo de governo havia um movimento de negócio de toma de terra. Bom, e eu tinha uma terra lá em Minas, perto de Brasília, e um dia eu chamei lá um ajudante e digo, olha aqui, vamos só nós dois, vamos lá, eles tomaram uma terra aqui perto, vamos lá, para ver. Bom, eu fui. Naturalmente, quando você chega lá, ninguém sabe se você é presidente ou não é. Mas começa a desconfiar. Eu queria ver uma pessoa lá de onde é que você mora, o que você quer ir à sua casa? Eu fui. É uma tenda, a pessoa vinha do Pará, o marido era artesão, não estava presente, tinha uma criança, não sei o que e tal. Bom, no fim, descobriram que eu era presidente da República. Eu estava sozinho, não tinha aparato, nada disso. Né? Eu digo, olha aqui, se vocês quiserem a minha casa, vocês podem ir. Espero que não ocupe, não precisa ocupar, porque tem legitimidade da propriedade, não sei o quê. Mas vamos tomar um café. Bom, é um gesto, mas a vida é feita com gestos, não é só com pensamento. Então, eu estudei muito a questão racial, mas não é que eu estudei muito, eu vi a discriminação na vida como ela é, né? Como é na favela, como é que é a vida, como é que é na sociedade. Você tem que ser isso, você tem que mudar a sua cabeça. Não adianta você mudar só a cabeça, porque tem que mudar também o coração. Né? Então, nós chegamos ao momento que é preciso dizer essas coisas de uma maneira direta e simples, para que as pessoas sintam. Você está falando com sinceridade, não são palavras. Você está vendo, tem uma experiência vivida. Bom, aqui os temas que foram mencionados são os temas que têm que nos preocupar mesmo. Não só o do racismo, mas o do meio ambiente. Estou totalmente de acordo com o que foi dito aqui. No meio ambiente, por exemplo. Eu me lembro quando se falava de meio ambiente, era uma coisa que parecia uma abstração. Minha mãe nasceu no Amazonas. Então, minha mãe falava sempre negócio de... Amazonas, para mim, era uma coisa maravilhosa. Bom, eu nunca tinha ido lá. Eu fui ver, na realidade, não é tão simples assim. Mas, enfim, a verdade é que o meio ambiente, para mim, já nos anos 70, eu fui para a Suécia, fui para a Alemanha, não sei o quê, já se discutia essas questões. A expressão ecodesenvolvimento foi inventada por um amigo meu, Inácio Sachs, se chama ele, está vivo, mora em Paris, nasceu na Polônia. Tá? Bom, então essas coisas são importantes, você tem que ter uma formação tomando em consideração essas várias dimensões. Não dá para resolver tudo de uma vez. Você pode dizer, bom, você foi presidente, o que você fez? Eu fiz o que eu pude. Você tem que lutar. Pensa que é fácil você lutar pela igualdade? Não é nada fácil. Olha, vou dar um só exemplo. Eu fiz um projeto lá que está na Constituição. Eu mandei, o Eduardo Jorge, meu assessor, nós regulamentamos todos os itens da Constituição que dizem respeito a imposto. Tem na Constituição que tinha que haver uma taxação para as grandes fortunas. E pedi ao Roberto Campos que concordasse comigo. Então o projeto era meu e do Roberto Campos. Não adiantou nada. Passou no Senado, mas nunca passou na Câmara. E não só isso, eu levei muita paulada, até mesmo gente muito próxima a mim, por causa do imposto da grande fortuna. Também houve depois uma discussão sobre a questão da Bolsa. Era o Eduardo Suplicy, que tinha lá. Eu votei a favor no projeto dele, mas eu digo, olha, isso é um instrumento que foi proposto pelos americanos.
É um instrumento de mercado, não sei o que e tal, mas ele tinha razão. Agora está se discutindo, nós vamos ter que discutir o seguinte, essa crise que está aí, essa dívida que nós estamos fazendo e vamos fazer mais, vai ser paga. Por quê? Aí que a onça vai beber água. Quem é que vai pagar a dívida? Vamos distribuir ou vão ser só os pobres que vão pagar a dívida? Através de impostos que caem sobre a classe média e sobre os pobres. Ou vamos distribuir ou não vamos? Então, essa é a questão. É política, e a política é briga. E não é fácil. Não nos iludamos. Aqui vocês todos têm experiência, sabem disso. Não é fácil e nós temos que ter energia para chegar, pelo menos enquanto tivermos energia, usar a energia e falar, e lutar, e brigar. Porque está num momento crucial do nosso país e nós estamos mal posicionados no mundo. Podemos ficar melhor. Depende de nós termos consciência de nossa responsabilidade, assumir a nossa responsabilidade e lutarmos. Não somos só nós que estamos aqui falando, a Miri e nós três aqui, que já somos calejados nessas coisas. É convencer os outros. Ou você não acredita na violência, você tem que acreditar na palavra. E a palavra é muito importante. Tem que falar, tem que dizer, tem que rasgar as teias de aranha. Eu comecei dizendo, terminando nisso aqui. Quando nós fizemos a pesquisa sobre negro no Brasil, a ideia era da Unesco e a ideia era de mostrar que aqui havia democracia racial. Nós mostramos que não havia. Que não havia mesmo. Tem uma coisa que diz respeito a tudo. A Covid, essa enfermidade que está aí, não adianta eles quererem esconder. Vai aparecer, porque nós temos cadáver pela rua. Né? Eu espero que não se chegue a esse ponto. Eu espero que a gente consiga. Eu acho que nós temos que ter muita responsabilidade, inclusive agora, diante da pandemia. Não é hora de começar a dizer, bom, já está todo mundo fazer manifestação, se juntar. Não, a coisa está ainda muito quente. Não houve ainda claramente uma tendência à diminuição das mortes e do contágio. Temos que ter cabeça, temos que fazer as coisas com equilíbrio. Acho que para isso, mesmo que estamos fora do jogo do poder, é o que nós servimos, o nosso testemunho e dizer o que nós pensamos. É isso que eu penso. Tá certo. Presidente Fernando Henrique. Bom, eu acho que o principal já foi dito aqui. Eu quero dizer só o seguinte, nós precisamos ter esperança. Ninguém projeta futuro sem esperança. O futuro tem que ser projetado. O Ciro disse isso mais de uma vez, aí eu estou de acordo. Temos que inventar, de alguma maneira, o futuro. A responsabilidade é nossa. Não é minha, como pessoa, é nossa, como país, como nação, como povo. Mas nós precisamos ter energia para descortinar um futuro melhor. O que é esse futuro melhor? Nós vamos talvez discutir aqui, ali, não sei o quê, mas nós temos que estar, pelo menos agora, unidos na ideia de que sem liberdade não se faz nada. Sem que exista a regra que a maioria possa prevalecer, não se faz nada. Né? Então, eu acho que é muito importante que haja união. Não estou dizendo que nós não tenhamos diferença, porque nós temos entre nós, ou poderíamos ter, né? E manter até. Não é essa a questão. É que, diante do risco maior, existe um risco real de escorregar. Não é que haja projeto, com ou sem projeto, vamos escorregando. Um caminho que não nos convém, nós temos que estar juntos, nós temos que gritar juntos. Né? Não é momento de ficar recordando que eu fui contra isso, que eu fiz aquilo, não sei quem fez aquilo outro. Não. É o momento nós todos estamos no mesmo barco. E nós temos que fazer esse barco pode ir a pique. Porque se você não mantivermos as condições de liberdade, eu já vi isso ocorrer no Brasil. Eu fui para o exílio, passei anos fora do Brasil. Né? Não é brincadeira, não. O melhor que tenha sido a condição pessoal do exílio é muito ruim. Então, eu acho que nós temos